A paz do Senhor, tudo bom? Mais uma vez eu venho aqui nesse vídeo trazer uma palavra de reflexão para a sua vida. Mas antes de trazer qualquer palavra, eu peço a você que se inscreva aí no canal, deixe o seu like e nos comentários fixados eu vou deixar um curso de teologia para quem quer aprender a palavra de Deus. É só entrar no link aí, você vai ver no primeiro comentário fixado. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como tem sido sua vida de crente ultimamente? Como você tem se portado diante de Deus e diante de todas essas afrontas que estão acontecendo no nosso meio? Confesso a você que nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas difíceis mesmo. Mas não é difícil por causa da tribulação ou perseguição, como a Bíblia declara, mas difícil no interior. O homem, ele tem mudado muito, o ser humano tem mudado muito. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo do trabalho e eu estava comentando com ele que a nossa geração, a minha, por enquanto, é uma das melhores gerações que já se passou nessa vida. E nunca mais haverá outra geração igual à nossa. Uma geração de que jogamos bola de gude, soltamos pipa, andamos de carrinho de rolemã, brincamos de salada mista, sabe? Chupamos bala jupinha e uma série de outras coisas que acontecia. Não tinha internet, a gente brincava na rua de pique. As famílias se sentavam, abriam suas portas e se sentavam e elas se cumprimentavam e ali ficava batendo papo. Algumas vizinhas ficavam fofocando e as crianças ficavam brincando na rua de pipa, bola de gude, bicicleta. E após o advento da internet, a coisa mudou um pouco. As nossas crianças hoje não são mais crianças tão sadias, aptas a brincar, a se divertir. A maioria delas são presas dentro de casa, ficando roliça, robusta, de tanto não fazer nada, e passam a noite toda no celular e não tem mais nada a acrescentar a não ser conhecimento tecnológico, mas não acrescenta mais nada, não tem vida. Se você for perguntar a qualquer adolescente aí agora, ele não tem uma história para contar. Todos eles, as histórias se parecem. E a nossa geração foi uma geração privilegiada. E o que está me preocupando é o futuro dessa juventude, dessa nova geração que está chegando. E por que eu falei da minha preocupação com a vida dos crentes? É que por causa do advento da internet, muitos de nós têm se relaxado com questão as coisas de Deus. Crente antigamente lia mais a Bíblia, jejuava, buscava, subia monte. E hoje a gente não vê muito tanto essas coisas. E eu lembro que quando eu saía para evangelizar, era tanto crente na rua que a gente trocava folheto um com o outro para poder desfazer, né, do folheto, vamos dizer assim, porque era muito crente na rua. E hoje quase não existe evangelismo, não existe ar livre, as pessoas não estão mais preocupadas com isso, em ganhar alma, não se preocupa mais. As igrejas, por exemplo, as igrejas estão tão difícil, meus irmãos, muito difícil. Igreja hoje, ela só faz os seus cultos e não estão aí mais para nada. Então é segunda, quarta, sexta, ou terça, quinta e sexta, e domingo, né? E elas fazem as suas festividades, preocupado em mandar convite para outros crentes. E a igreja, quando faz uma festividade, enche de crente. E os crentes ali cantam, pregam, adoram. E cada um vai para sua casa. As almas não se convertem. Não há mais batismo com o Espírito Santo. É muito raro você ver alguém se levantar em profecia dentro de uma igreja ou numa revelação. Tudo isso aí porque as pessoas têm deixado de buscar. Estamos ficando uma geração preguiçosa, rabugenta, reclamona, que hoje você não pode dar um passo na igreja sem falar com o teu irmão que
Se tu deixar de dar a paz do Senhor a alguém que passa na rua, é capaz dele desviar e nunca mais voltar para os caminhos do Senhor. Uma fé esmoecida, uma fé apática, aguada, crentes, a maioria desequilibrado, problemático, sem noção. Isso tem me preocupado bastante, eu tenho lidado com isso diariamente, visto isso. Tu para conversar com determinados crentes e a maioria deles estão sempre na mesma luta, na mesma ladainha, na mesma conversinha. Quando não fala do marido ou da esposa, estão falando do filho. Quando não falam no filho, estão falando da casa. Quando não falam da casa, estão falando do emprego. Então, assim, as lutas e as coisas que estão acontecendo com os crentes, ela fica nesse círculo vicioso: marido, emprego, filho, marido, emprego, filho, casa, dinheiro, marido, emprego, filho, casa e dinheiro. E não tem outra, sabe, não tem outra coisa. Os crentes brasileiros nunca passaram uma perseguição de fato, e a perseguição deles é porque o marido não vai para a igreja, ou a mulher não vai para a igreja, porque fulano não é crente, porque meu filho é rebelde, porque eu preciso comprar uma casa, porque eu estou desempregado, ou não tenho dinheiro. E sabe, estão sempre nessas mesmas coisas. Eu fico pensando, aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar com isso? Aonde vamos chegar? Quando a gente pega as escrituras sagradas e vamos ali na galeria da fé, encontramos vários episódios da vida de homens que tentaram tirar força do fogo. Olha só essa expressão: tiraram força do fogo. Pela fé venceram barreira, pela fé lutaram, botaram seus inimigos para correr, pela fé passaram pelo mar vermelho. Cadê a fé hoje, que quase não existe? A gente tem fé, às vezes, para tanta coisa boba, mas quando se trata das coisas real, a gente não tem fé. A gente não acredita naquilo que a gente servimos. Muitas das vezes estamos na igreja só por estar, sabe? Acho que agora o evangelho virou uma coisa legal, maneira de se estar. As músicas hoje são boas, as palavras, elas são light, sabe? Aquelas palavras para encher o ego das pessoas. Você é bom, tu é menina dos olhos de Deus, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus suprirá todas as suas angústias. Você será bem-aventurado. Tudo vai dar certo. Jesus te ama. Em nome de Jesus, receba. É teu. Pega pela fé. Você agora não é mais cauda, mas é cabeça. Esse tipo de coisa. 7 passos para tu ser feliz. 3 passos para tu conquistar tua bênção. Como ter um casamento perfeito. Filhos abençoados. São os temas, sabe? O evangelho de verdade, quando a gente prega, ele dói na alma. É difícil você dar até um glória na igreja quando a pessoa está pregando sério. Como é difícil. E as pessoas hoje não querem ouvir mais sobre pecado, salvação, regeneração, santificação. E não querem mais ouvir essas coisas. Parece que esse tipo de palavra tem ficado ultrapassado. E cadê os crentes de verdade para se levantar contra tudo e todo? Porque o crente, na verdade, ele não é maneiro. Se você encontra uma pessoa que não estou generalizando, sabe? Mas se tu vê, tá sempre ganhando tapinha nas costas. Poxa, fulano, ó, crente joia, maneiro, o mundo dando falando dele. Crente maneiro, você não incomoda? A tua palavra, a tua presença não incomoda uma pessoa que não é crente? Você tem problema. Um crente de verdade, ele anda na contramão do mundo. Ele não consegue estar numa roda. Ele pode até estar na roda de amigos, né? Porque crente não é alienado, ele tem amigo. Mas os amigos dele vão ouvir a palavra. Os amigos dele vão ouvir não. Ele não vai estar sorrindo das piadas infames dos colegas. Ele, na realidade, vai estar sempre sentado, separado, com a sua bibinha na mão, sempre tentando orar por alguém. E esse é o verdadeiro crente. Mas aquele que ganha tapinha nas costas e que
chega no meio da roda, ele é o cara. Tem alguma coisa de errado. Isso não te incomoda, meu amado irmão e ouvinte da palavra de Deus? Não te incomoda de que você é o centro das atenção aonde você está? Porque na realidade, se for olhar para as escrituras, o crente ele tem que, não que a gente busca ser odiado, mas aquele que anda com a palavra de Deus, é difícil ele não ser odiado. Se de fato a palavra de Deus estiver em você e você tiver o Espírito Santo, você incomoda quem está do seu lado, porque você vai contra o pecado do seu irmão, você vai contra o pecado do seu amigo, você vai contra as safadezas das pessoas que estão ao seu redor, você vai pregar a palavra, tu vai mostrar a santidade, tu vai falar a verdade, doa a quem doer. E se você é um crente legal, tem alguma coisa errada. E hoje a gente vê essas lutas no meio dos crentes. Por que os crentes estão tendo tanto esse tipo de luta? Porque a luta verdadeira, a perseguição, a gente não tem. A gente não vê aqui ninguém perseguindo crente, matando crente, prendendo crente. Não existe isso no nosso meio. As nossas lutas, elas são familiares. Como eu falei, casa, dinheiro, marido e filho. Nossa luta fica em torno dessas coisas que eu falei. Então, meu amigo, se levante pela fé, assume a sua posição de crente. Desculpa o que eu vou falar, mas toma vergonha na tua cara. Está na hora de você se levantar e ser uma pessoa de oração, uma pessoa firme, que não tem medo de falar a verdade, fazer igual o Timóteo falou. Tu tem que assumir a espada, sabe? E falar a verdade. Tu tem que colocar o capacete da salvação. Tu tem que estar com a couraça da justiça, vestir os pés na preparação do evangelho. Tu tem que estar com o escudo da fé. Essas são as armaduras que um crente tem. Essas armaduras remetem a lutas. Você não pode ser amigo do mundo. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então aprenda isso. Se coloque numa posição que você deve combater com todas as suas forças e anunciar o evangelho de Cristo. Você não deve viver de porta em porta, de festa em festa, que quando chega no final de semana é só rascada com os amigos, Coca-Cola, refrigerante, e você não incomoda ninguém, você é o crente legal. Tu tem alguma coisa errada contigo. Então assume a tua posição pela fé como crente a partir de hoje, e Deus, Ele vai te levantar. Então, mais uma vez, eu te agradeço por estar aqui. Então, se inscreva aí no canal, deixa o seu comentário, compartilha, e mais uma vez, debaixo na descrição, vou deixar um comentário fixado para quem quer aprender a palavra de Deus. É um curso teológico, tá bom? O cara que ensina, ele é muito bom. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja contigo, no nome de Jesus.